João Paulo, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo certo? E você? Joia, tudo tranquilo. Jean, tá aí? Olá, Regina, tudo Oi, bem? professor, tudo bem? Como é que o senhor tá? Tudo tranquilo. Tentando ver essa pandemia aí, quando é que passa. Né? Tomara... O senhor já tomou vacina? Já tomei a primeira Ah, dose. que bom. Uhum. Já não transmito para vocês. E se o senhor tiver também, vai ser mais leve, né? Vai ser mais leve, é verdade. Eu acabei de Que tomar a ótimo. primeira dose. E eu acho que no mundo inteiro, onde a vacina já está em massa, tem havido uma redução. Israel já está retomando a vida normal, o Reino Unido Exatamente. também, né? Uhum. Estados Unidos ainda não normal, mas porque Eles só tem... vacinaram uns 25% da população até agora, mais ou menos. Então, ainda não dá, mas já dá um efeito, né? No próprio Com Brasil, certeza. ontem nós tivemos uma redução em 14% dos casos novos. Não tem ainda redução de mortes, mas Uhum. de casos novos tem uma redução de 14%, né? Uhum. Eu imagino que já seja efeito. As mortes não, porque ainda são resquícios dos casos, né, ativos. Sim. Mas é uma doença desconhecida, nada a ver Uhum. com HN1N1, H1N1, né? É. Nada de novo. Você vê gente bem jovem, né, morrendo, e gente com sintomas leves, gente com sintomas gravíssimos, né, de Isso. esse ator aí, o Paulo Gustavo, né, É. tem com substituição de pulmão, inclusive, com E de ECMO, circulação sanguínea também é. circulação sanguínea, né, é uma coisa... eu tenho uma amiga médica, não é por ser médica, elas são até mais vulneráveis, né, mas também está com ECMO, substituição do pulmão. E o pior é Nossa. que depois de 8 dias o pulmão não dá sinal de vida. Toda vez que eles tentam desligar um pouquinho o ECMO, o pulmão cai, não funciona, né? Então já está Uhum. tomando transplante de pulmão. É uma doença que tem que ser levada a sério, mas a cultura brasileira, aliás, a cultura latino-americana, ela é complexa. Por exemplo, em Rosário, É. na Argentina, 200 estudantes de medicina fizeram um encontro todos sem máscara. É Quer dizer, complicado. juntos, quer dizer, quando você imagina que essa coisa, o governador do Rio de Janeiro faz aniversário na casa dele, faz eventos, mesmo proibidos pelo próprio decreto assinado por ele, não? Sim. Vale para os outros, mas não vale para ele. É a incoerência. Manuela entrando aí. Oi, professor, bom dia. Oi, Bom pessoal, bom dia, dia. Manuela. Olá. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Né? E então, eu queria hoje retomar, a gente está trabalhando e hoje a gente vai fechar essa questão de público, privado e estatal, e a gente estava falando da questão da proporcionalidade, né? Que tem muito a ver, quer dizer, quando você compreende, são duas coisas, gente, que eu tenho muito medo, porque têm sido tão faladas, mas tão conhecidas, tão desconhecidas, melhor dizendo, são proporcionalidade e razoabilidade, né? São proporcionalidade e razoabilidade. E aí muita gente diz os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade. Eu tenho muito cuidado quando eu uso a expressão princípios, porque os princípios eles têm caráter normativo, né? Eles são normas de conduta, de abstração, eles diferem das regras, né? As regras são pontuais, enquanto que os princípios revelam comportamentos, revelam condutas. Mas a proporcionalidade é um medidor de princípios, é um postulado.
Veja bem, eu só posso ter um direito se for proporcional, porque senão nós temos o Estado absoluto. Porque exatamente quando eu vim relativizar o Estado, proporcionalizar o Estado, quer dizer, quando nós combatemos o Estado absoluto, nós combatemos com o proporcionalismo, com a relativização. O Estado liberal é um Estado relativizador. Quer dizer, então, se vocês pensarem nisso, de que o oposto de absoluto é relativo, quando nós combatemos o absolutismo simbolicamente na França, nós, na verdade, buscamos uma proporcionalização. Então, para a proporcionalização, eu volto a dizer, só para a gente retomar a questão do público estatal e do privado, é uma ferramenta fundamental para medir os outros princípios. Em que proporção eu devo garantir a privacidade e em que proporção eu devo garantir a liberdade de expressão? Eu posso preservar a intimidade, sim, mas e aí? Você pega uma tribo indígena e alguém pode ir lá? Não, eu vou entrevistar, fotografar, etc., sobrevoar essa tribo, tirando fotos, e se a tribo não quiser? A privacidade e a intimidade versus a liberdade de expressão. Será que alguém pode fazer um filme devassando no cinema a cultura indígena de determinados povos que não querem nem fazer contato com os homens? Isso não seria uma violência muito grande? E aí, valeria a liberdade de expressão ou valeria o direito à privacidade ou à intimidade? E aí vem uma coisa que eu aproveito, e as coisas estão sempre muito interconectadas, costumamos dizer que os bens públicos são indisponíveis. E eu vou dizer a vocês que os bens indisponíveis se tornam públicos por serem indisponíveis. Então, veja bem, o uso do seu nome, Regina, é público porque ele é indisponível. Nem você pode autorizar a utilização do seu nome. Não, você vai se passar por mim. Não, mas fui eu quem autorizei a que ele se passasse por mim. Isso não é possível, porque isso é absolutamente indisponível. E isso é que faz o público. Não é que o público tem a característica da indisponibilidade, mas é que o indisponível faz com que algo seja público. Tá? A minha privacidade e a minha intimidade são indisponíveis e, por isso, elas são públicas. Né? Eu trago um exemplo que é paradoxal. Por isso, elas são efetivamente públicas. Né? Então, é um paradoxo que, às vezes, a gente usa sempre com essa inversão, que não é a mesma coisa. Não posso definir bens públicos, o direito público é indisponível. Vejam, o indisponível é público, mas eu posso ter, teoricamente, o público em alguma escala disponível. Se for indisponível, é público necessariamente. Se for indisponível, é público. Então, a proporcionalidade ela vai ser um medidor dos princípios, né? Ela vai ser um medidor dos princípios. E vamos tentar verificar o seguinte. Vamos tentar verificar o seguinte. Em dada medida, prestem atenção, liberdade é principiológica. Por quê? Quando é que alguma coisa é principiológica? Quando ela é, sem ter que responder a um porquê. E aí ela é princípio. É como se eu dissesse numa aula de matemática e dissesse assim, imaginem que existe um ponto. Um ponto não existe, mas vamos dar por suposto que ele existe. E que uma linha é uma sucessão de pontos. E que o encontro de linhas forma um ângulo. Veja, isso é principiológico, né? Isso é postulativo, né? Isso, na verdade, é alguma coisa que se sustenta por si mesmo, né? Que não precisa de uma explicação
ou você faz, se você acredita que existe um ponto, em uma linha, uma seção, em um ângulo, você constrói uma geometria euclidiana muito útil para fazer casas, para fazer prédios, para fazer construções. Então, se eu disser que a liberdade é um princípio, como é que eu vou saber se ela é um princípio? Porque se eu perguntar a vocês, por que vocês querem liberdade? Aí vocês vão dizer, que pergunta boba, Celso. Por que eu quero liberdade? Ora, por que eu quero liberdade? Porque é da essência da minha vida ser livre. A minha vida fica menor se eu não for livre, né? Para que a pergunta seria, alguém pode ter uma vida escravizada? Por que a liberdade é uma manifestação, é o espírito do qual a vida é um corpo? Então, a liberdade ela se erige no patamar de um princípio, porque ela não demanda uma explicação, ela não demanda uma explicação. Se alguma coisa nos é afirmado sem demandar explicações, sem a causa do porquê, por exemplo, para os que são cristãos, o Cristo disse, eu sou, e não cabe mais perguntar, eu estou, eu vim de tal lugar, não, eu sou, pronto. E a frase se esgota aí. Então, liberdade é principiológica porque não demanda, é o que nós, eu vou usar uma linguagem um pouquinho mais rara, é autopoética, que, na verdade, se sustenta em si mesma. Poética está hoje traduzida mais para poesia, de poética, mas é alguma coisa que se produz em si mesmo, não é? E as poesias, por exemplo, você não pode dizer, olha, essa poesia é útil ou é inútil. Você sente ou não sente. Isso é uma poesia para você ou não é. Então, a liberdade é autopoética, ela se sustenta nela mesma. Ela se sustenta nela mesma. E aí eu digo, e a igualdade? A igualdade também é fundamental, né? De que nós tenhamos, pelo menos, igualdade de oportunidades, né? De igualdade de oportunidade, para que, na verdade, nós possamos viver a própria vida, como expressão da própria vida, eu tenho que ter uma vida minimamente igualitária. E aí vocês poderiam dizer, e liberdade e igualdade estão no mesmo patamar? Por incrível que pareça, não sou eu quem está criando isso, mas quanto maior a liberdade, menor a igualdade. Ah, Celso, como assim? Se eu disser que todo mundo tem que vir uniformizado aqui para essa aula, eu vou estar igualizando, equalizando tudo. Mas eu vou tirando a liberdade de vocês virem vestidos de manga comprida, de manga curta, etc, etc, etc. Então, sempre que eu tenho algum grau de liberdade, eu tenho que ter um cuidado de não afetar a igualdade. Eu tenho a liberdade de cruzar as vias. Peraí, mas o outro, para ele ter a liberdade, eu preciso que equalizar. Você passa e eu sigo, depois você segue e eu passo, né? Quer dizer, como um sinal de trânsito. O sinal de trânsito revela esse equilíbrio entre a liberdade e a igualdade, né? Quando você vê o sinal verde, você segue. Quando você vê o sinal vermelho, você para. Olha os sinais aí de igualdade e de liberdade. Porque se eu, na verdade, fizesse, como se diz, eu ainda não conheço, tenho vontade de conhecer, um trânsito indiano, né? Diz que em Nova Delhi os carros andam para todos os lugares, né? E se batem uns nos outros, né? Que o trânsito é caótico, né? Então, esse trânsito caótico, onde todos têm liberdade de trafegar livremente, não tem mão nem contramão, não tem... ele acaba afetando o quê? A liberdade de locomoção. Então, para você chegar em um lugar que poderia chegar em 15 minutos, você vai chegar em 3 horas ou, eventualmente, você não vai chegar, porque o camarada parou ali e bloqueou o seu caminho, né? Quando o navio ficou no canal de Suez, mas é liberdade, eu quero ficar aqui parado, não resolvi não navegar mais. Tá,
você tem a liberdade de não navegar mais, e os outros não têm essa mesma liberdade de quererem trafegar, você está retendo o chamado navio Ever Given, da empresa Evergreen, né, que é aquele navio que encalhou no canal de Suez. Né? Então, será que ele teria liberdade de resolver de decidir-se por não seguir viagem? Não, ele tem que seguir necessariamente. Ele tem que seguir porque efetivamente a liberdade dele tem um limite. Então, esse limite para garantir uma igualação, para garantir um grau de igualação. E aí a gente já pergunta se isso não vai exigir uma revisão do direito internacional. Por exemplo, o canal de Suez pertence ao Egito, está sob a administração do Egito, pelo menos, né? Por lá trafega 12% da economia mundial. E a pergunta é a seguinte: o Egito pode dizer, olha, hoje é aniversário do presidente Sisi, do general Sisi, e em homenagem a ele o canal não vai funcionar. Já imaginaram? Não, eu sou aqui, meu país é livre, no dia do aniversário do general, o canal não funciona. Aí todo mundo, mas que absurdo. Como absurdo? Mande lá no seu país, eu mando no meu, né? Então, há determinadas coisas que precisam ser internacionalizadas. É por isso que eu não me assusto quando se diz, olha, querem tomar a Amazônia. Eu não sou a favor de tomar a Amazônia, não. Mas eu acho que nós não podemos reduzir a Amazônia a uma exploração mineral, a devastar a Amazônia, fazer tudo isso, porque ela quer queiramos, quer não, um patrimônio da humanidade. Um patrimônio da humanidade. Então, eu não tenho a liberdade, tá, a Amazônia é minha, eu vou vender toros de árvores, madeira, né? Eu vou tirar a madeira toda e ganhar muito dinheiro com essa coisa. Será que existe essa liberdade? Ou há, digamos, o direito igual das comunidades? Não, mas eles nunca preservaram as florestas. Paciência, a cultura da época não era essa, etc., etc. Mas hoje cresce a consciência ecológica pela própria escassez das situações. Então, vejam esse binômio liberdade e igualdade, e quem vai resolver o alcance de um e de outro? A proporcionalidade. A proporcionalidade. Gente, a proporcionalidade é uma ferramenta fantástica para que nós possamos avaliar a qualidade das normas, a qualidade das ações na administração pública. Então, vamos imaginar o seguinte: um dos atributos do ato administrativo, se costuma dizer, é a autoexecutoriedade. Ou seja, a administração não precisa ir ao judiciário em muitas situações, não precisa ir ao judiciário, ela pode executar suas medidas por conta própria. Claro que isso tem determinados limites. E toda vez que eu falo de autoexecutoriedade, e a gente vai ver isso bem detalhadozinho no curso, os atributos do ato administrativo, a imperatividade, a autoexecutoriedade. Eu só estou dando um spoiler sobre essa questão da autoexecutoriedade. E vou contar um episódio bem interessante para vocês. De certa feita, eu fui fazer um curso, não foi uma grande coisa, não, de uns 3 semanas, na Flórida, na Universidade da Flórida, e as pessoas gostam sempre de dizer que... Mas eu conto para vocês, era curso para colombiano, para venezuelano, para peruano, para brasileiro, não é? Os americanos puro sangue não estavam lá, não, né? Então era um curso feito para estrangeiros, para que conhecêssemos o sistema, a funcionalidade do sistema judiciário norte-americano, né? Foi bom nesse sentido, né?
Mas lá, num dado momento, um professor, que aliás era inglês, e que estava ministrando algumas aulas nesse curso, ele começou a tocar nesse assunto. E disse, a autoexecutoriedade, certamente vocês todos conhecem nos seus países. É, digamos, a prerrogativa da administração agir sem interferência do Poder Judiciário. Então, ela fecha estabelecimentos, ela interdita pontes, ela cria uma situação. Essa foi, digamos, uma tradição francesa e hoje, na Inglaterra e nos Estados Unidos, graças a um sistema judicial ágil, eficiente, nós abolimos de uma vez por todas a autoexecutoriedade. Então, aqui vale a equal protection, a igual proteção a todos. Então, o Estado é como um ente qualquer, ele vai ter que ir ao judiciário para fazer valer as suas pretensões. Não é por ser o Estado que ele tem iniciativas próprias. E hoje é muito fácil para nós, com a tecnologia, colocar você diante de um juiz e o juiz sumariamente diz se você pode prosseguir ou não na execução desse trabalho, se você deve ou não adotar certas providências. Nunca a administração tem uma superioridade sobre o particular. Gente, aquilo me deu uma certa inquietação, e vocês, não preciso dizer a vocês que eu sou inquieto, né, do ponto de vista acadêmico. E aí ele devia ter ficado calado, Pedro, viu, Lísia? Ele devia ter ficado muito calado, e aí ele resolveu fazer a gracinha, questions, yes, sir. Todo mundo olhando lá, questions, yes, sir. E lá fui eu para um púlpito para falar para todo mundo. E eu disse que era mais um depoimento que eu queria dar, que eu tinha alugado um carrinho nos Estados Unidos e gostava sempre de assistir às aulas dele. E por gostar tanto de assistir às aulas dele, eu não queria chegar atrasado, e eu, para não chegar atrasado e não achando mais vaga para estacionar, estacionei em frente à entrada de emergência do hospital universitário. Todo mundo me olhou assim com cara de mata esse camarada. Esse cara é louco. Eu estacionei em frente ao hospital, à entrada de emergência do hospital universitário. Vocês não vão achar que eu sou louco de ter feito isso, né? Era só um exemplo que eu estava dando para ele, né? Eu sou louco, mas nem tanto, né? Então, e aí eu disse, agora eu estou muito tranquilo, porque sei que vou encontrar o meu carro no lugar, já que eu não fui abordado por nenhum juiz, nem há tempo para que um juiz possa, na verdade, fazer isso, eu vou encontrar o meu carro no lugar. Agora, a minha preocupação não é encontrar o carro no lugar, é os pacientes que precisaram entrar, porque eu fechei a entrada de emergência. Será que eles precisam mesmo, vão ter mesmo que buscar um juiz e ele está precisando entrar na emergência? Será que os familiares dele não estão um pouco preocupados? Mas a civilização é outra coisa. Eu queria que o senhor me explicasse como é que se resolve o problema do meu caso, que para mim, professor, está se transformando num hard case, ou seja, num caso complicado. Como é que eu fico na dúvida se eu posso voltar a continuar estacionando ali à frente, porque ninguém estaciona, então eu tenho uma vaga segura, né? Já que eles terão que acionar o mecanismo judicial. E essa aula é de 1h30 e eu vou ter tempo de retirar meu carro tranquilamente. Façam isso não, viu, gente? Sabe o que aconteceu comigo? Ele disse, o senhor está convidado a não voltar mais às minhas aulas.
senhor está convidado a não voltar mais às minhas aulas. E encerrou a aula. E aí, o latino-americano é solidário nessa história. O pessoal, não, Celso, você fez bem e tal. Eu queria mostrar a ele que a auto-executoriedade tinha que existir, não dependia de um país civilizado ou não civilizado, né? Você tinha que atuar em dado momento. Moral da história, trocaram o professor, né? O movimento cresceu tanto, o fato ganhou uma repercussão tão grande, o professor se recusava a dar as aulas, e aí substituíram o professor. Claro que não disseram que foi por isso, mas disseram que o professor precisou fazer uma viagem, e como o nosso curso era um curso de curta duração, ele seria substituído por um outro professor. Então, às vezes, esse imperialismo científico é meio complicado. Então, o que eu digo é o seguinte, tudo é uma questão de proporcionalidade. Por que eu entrei com a auto-executoriedade? É possível que, em determinados casos, a administração possa e deva tomar uma medida sem ir ao judiciário. Por exemplo, se alguém está vendendo carne putrefacta, carne sem condições, carne que não passe pela vigilância sanitária num restaurante, a administração pode imediatamente fechar o restaurante, não vai aguardar que um juiz, na verdade, faça. Então, esse é um atributo da auto-executoriedade para, na verdade, a gente ter. Parece que Manuela queria fazer uma interferência aí, é isso? Não. Não, eu que escrevi, professor, aqui, na verdade, no chat, que você estava falando, tanto não quis te interromper, né? A questão assim, do que eu entendo, né, por proporcionalidade, né? Como algo inerente à própria legalidade, né? E, inclusive, professor, eu até queria ler aqui só um parágrafozinho que é da sua dissertação de mestrado. É só um parágrafo, é bem... Leia, dá de merchandising. Essa dissertação vai estar sendo publicada. Não, é porque eu estava lendo, inclusive, ele para eu pegar algumas coisinhas para minha monografia. Uhum. E aí eu vi que o senhor fala bastante sobre proporcionalidade. Sabe que eu combinei com a Manuela para ela divulgar, como vai se transformar em um livro aí para meados de julho, né? Aí eu já estou pedindo ela para divulgar. Eu dou, né? Largo assim um pouquinho, aí o pessoal fica com curiosidade, vai querer comprar o livro. Pois é, né? Ela vai de vez em quando fazendo isso, né? A gente tem que vender, né? Aí o professor fala assim, um dos capítulos dele. Observado o critério da razoabilidade e da proporcionalidade, configurada a imprescindibilidade e a urgência da medida, aí está configurada a auto-executoriedade. E eu acho que dá para resumir bem assim, né? Acho que foi uma síntese do que o senhor disse. Perfeito. Eu acho que eu continuo dizendo isso. Nesse capítulo eu mudei algumas pequenas coisas, adaptei, mas como eu fiz uma coisa de maior longevidade, já são 20 anos de escrita essa dissertação, né? Mas continua bem atual, viu? Parabéns. Eu continuo mantendo grandes situações, né? Inclusive, tive a notícia a ser confirmada, a minha própria editora, Max Limaman, que existiria uma possibilidade de ela vir também na versão bilíngue, em francês também. Não? Interessante. Mas, então, obrigada, Manuela, por essa lembrança, né? Então, a proporcionalidade vai me dar uma relação custo-benefício, vai me dar uma adequação e vai me dar uma necessidade. E aí eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho uma banca ali perto da faculdade. Se ela vender revistas, eu tenho que ir ao judiciário para te impedir, olha, você não está licenciada e você está vendendo revistas aqui nesse local. Mas se ela vender fogos de artifício, eu posso chegar lá e fechar de uma vez. Por quê? Porque o prejuízo que pode causar vendendo revistas não traz, digamos, uma imediatidade que não me leve ao judiciário.
mas vendendo fogos de artifício pode provocar um incêndio de grandes proporções e que eu não tenha tempo de ir ao judiciário. Então, a minha medida se torna proporcional. E aí, gente, tem o pensamento, tem poeta que diz, parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Aí você começa a voar, digamos, em algumas hipóteses. Será que eu preciso mesmo dizer quais são os direitos da administração pública? Ou se eu der os deveres, ela terá todos os direitos que lhe sejam proporcionais, que sejam adequados, que sejam necessários? Será mesmo importante dizer que eu posso interditar uma casa que está em vias de demolição? Será isso? Será que eu posso, na verdade, dizer... posso, se ela está em vias de demolição, sim. Agora, se eu quiser para fazer outra coisa, para construir ali uma escola, eu vou ter que entrar com ação para desapropriar, não é? Para desapropriar, não é? Então, essa, aliás, é uma questão de que eu costumo dizer assim, eu estou querendo escrever um artigo levando a proporcionalidade a sério, porque todo mundo fala, todo mundo viu, é mais ou menos como a lenda de Saci Pererê e tal. Proporcionalidade é uma coisa bonita de se dizer, mas a gente não mergulha no que é proporcionalidade. Então, vejam o seguinte, vou lhes dar um exemplo. O meu professor de Direito Penal, o professor Raul Chaves, dizia, como era do conhecimento da época, e todo mundo sabe, está na Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina. Vocês conhecem essa regra? Não há crime sem lei anterior que o defina, né? É um chamado princípio da legalidade estrita. Primeiro, princípio da legalidade estrita. E tem o princípio da legalidade genérica? Tem, Celso. Por exemplo, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. A lei aí está em sentido amplo, em sentido genérico. Não é uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Você é obrigado a fazer ou deixar de fazer segundo o regulamento do seu condomínio, segundo o regulamento de um clube que você frequente, segundo as normas de uma repartição, segundo a regra de ordem de vacinação, vão se vacinar as pessoas, você passa a se obrigar a partir de normas que não são lei. Mas, em matéria penal, nós temos a chamada reserva da legalidade estrita, ou seja, precisa ser uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque nós somos de segurança, Então, aí o meu professor de Direito Penal ensinava essa coisa, não há lei, não há crime sem lei anterior que defina nulo um crime, nula pena, sine previa lege penale. Não há crime não há crime sem lei penal que anteriormente o defina. Portanto, a anterioridade é fundamental para a lei penal. Mas aí vocês dirão, e toda vez que a lei definir como crime, será crime? E aí eu direi, não. Pode ser que tenha se instituído desproporcionalmente uma pena, tenha se construído desproporcionalmente uma pena absolutamente desnecessária ou inadequada. Vamos imaginar o seguinte, há um estudo na Inglaterra, e houve um experimento, eu não sei se isso continua assim, onde não deixou-se de criminalizar a direção sob efeito de bebida. Oba, vamos dirigir na Inglaterra, todo mundo pode encher a cara e viajar para ir dirigir lá na Inglaterra, que aí é tranquilo. Não, a sanção, ao invés de penal, se transformou em sanção administrativa. Qual é? A perda do veículo. Só isso. Só isso, né, gente? Então, a perda do veículo. Amiguinho, você está dirigindo cheio do mel. Então, olha, eu vou ficar com esse carrinho para mim, tá? E vou doar para a Associação das Vítimas de Acidentes Automobilísticos. Esse carro é meu, tá?
você vai para casa, tranquilo. Se quiser dizer que seu carro foi roubado, diga. Faça o que quiser, eu não vou molestar a sua vida, não. Agora, esse carro é meu. Não precisei apenar ninguém, não precisei mandar ninguém para a cadeia para virar escola do crime, não precisei restringir a liberdade, nem marcar o currículo ou a folha corrida do cidadão, e tive mais eficácia, as pessoas pensam mais vezes em dirigir embriagados do que aqui. Porque perder o carro, ainda que seja de terceiro, então não empreste carro a bebum, não? Não empreste carro a bebum. Então, o carro vai ser perdido. E aí nós falamos de quê? Qual é a medida mais proporcional? Qual é a medida que atende ao requisito da proporcionalidade? É a lei penal brasileira ou a norma que eu vou conferir da Inglaterra? Quem é que quer entrar nesse debate? Vamos lá, Raquel. Raquel, que não apareceu aqui, mas acendeu a luzinha amarela. Diga aí, Raquel. Professor, pode repetir a pergunta, por gentileza? Pois não. Eu estava anotando aqui. Tá certo. Raquel, a questão é a seguinte. Qual das medidas é mais proporcionais? Mais proporcional? Determinar a perda do veículo ou a restrição da liberdade do condutor? Bom, em termos na verdade, assim, quando você está despenalizando uma conduta, você está tirando a carga, né, do direito penal de resolver aquela situação fática, né? Agora, assim, sendo criativo no raciocínio, eu posso dizer que se a conduta foi pontual, né? Então, a penalização administrativa, tirando do condutor ali pontualmente o veículo, né? A posse do veículo, não vai impedir que ele, por tempo indeterminado, dirija, né? Então, não vai restringir a liberdade dele de se corrigir e, porventura, continuar ali exercendo a liberdade dele de dirigir, né? Ele vai responder, obviamente, né? Administrativamente, ele vai perder a posse do veículo, mas ele não vai ter uma penalização por um longo tempo, né? Então, assim, seria, de certa forma, justo, mas em termos de proporcionalidade, tanto uma penalização quanto a outra tem uma certa proporcionalidade e justificativa, né? Porque equiparáveis, né? Exatamente. Eu entendo que a proporcionalidade é equiparável. Alguém mais gostaria de opinar sobre isso aí? Obrigado, Raquel. Eu acho que é bem pertinente o que você fala. E aí, alguém mais aí gostaria de falar? Eu acho que vai depender da situação, professor. Uhum. Se a pessoa faz algo mais grave, ela deve ter uma punição mais grave. Se ela faz algo menos grave, ela deve ter uma punição menos grave. Isso. Agora, vamos imaginar, gente, desculpem, eu sei que um professor de direito administrativo não faria isso, mas é o que eu digo sempre. Temas aprofundados, para mim, é uma contradição, como se aqui fossem temas superficiais, não são. Na verdade, digamos, a proposta programática é outra, mas até porque a gente tem que pensar nos concursos, no que eles vão dizer, e muita coisa a gente tem que estar atento. Eu já falei, por exemplo, quem quiser anotar aí para depois, os requisitos do ato administrativo, a presunção de legitimidade, a imperatividade, a auto-executoriedade, depois a gente vai ver isso aí, né? Só vale para se anotar em caderno. Mas voltando à questão da proporcionalidade. Leis são remédios sociais.
Vamos ver se vocês aceitam essa premissa, porque eu gosto sempre de demonstrar as coisas. Eu não gosto eu não tenho a postura de um pastor religioso, né? Embora eu tenha uma cabeça, eu sou católico, mas eu não tenho uma postura de pastor religioso aqui, pelo menos, nem posso ter. Eu tenho que fazer demonstrações, né? Quando você trabalha alguma coisa no ponto de vista científico, você tem que fazer demonstrações, né? Eu não posso, na verdade, impor as minhas ideias. Se leis são remédios sociais, vocês concordam com essa premissa? Leis são remédios sociais, são feitos para remediar uma situação da sociedade. Se leis são remédios sociais e remédios em excesso matam, leis em excesso também matam, no sentido figurado. Leis em excesso também matam. A dosagem da lei de modo incorreto, tal como a dosagem do remédio de forma incorreta, elas podem fazer. Então, nós saímos de um mundo absolutamente etéreo, do espaço, do eu acho, do eu penso, para termos hoje uma ferramenta que é fundamental. Ainda não chegou no Brasil, não, hein, gente? Vai chegar. Eu estou já escrevendo agora para a minha tese de professor titular. Tá? Sobre a jurimetria, que é uma medição desses efeitos. Então, vamos imaginar o seguinte, que eu fizesse esses experimentos, tal como se faz com remédios, e chegasse à conclusão de que, com a solução penal, nós tínhamos de que cada pessoa que fosse atingida pela norma penal, uma de 5 voltariam a dirigir embriagados. E se, por exemplo, cada pessoa que perdesse o carro, uma de 10, voltasse a dirigir embriagado, eu diria que a perda do carro é mais efetiva, é mais proporcional. Primeiro, porque o custo para o indivíduo é menor, por mais duro que pareça uma perda econômica, ele não vai ser marcado do ponto de vista de folha corrida, dificuldade de emprego na vida, olha, já foi preso, já foi condenado, etc, etc. Então, essa proporcionalidade é uma coisa que precisa ser medida. Por exemplo, o legislador diz assim, olha, roubar na pandemia é um crime com a pena maior. Não vai resolver nada, gente. Delinquente nenhum sai procurando assim, eu vou hoje cometer um crime de até 10 anos de prisão. Não existe ele percorrendo o Código Penal. Se hoje nós temos uma proposta de crimes, para vocês irem treinando, vocês vão treinar nos crimes que tenham pena de até 3 anos. Aí, agora que vocês já estão no segundo nível da escola do crime, vocês vão fazer crimes que tenham pena até 8 anos. E quando você chega, os crimes que tenham pena de 20 anos. Não funciona dessa forma, né? Os impulsos, as emoções, as motivações e uma série de outras coisas não estão conectados com a atribuição da pena. E é importante notar, e aí é uma questão de proporcionalidade, que essa proporcionalidade, quando testada nos seus efeitos, O professor, rapidinho, utilizando aí na metáfora do remédio, né, que a lei é um remédio, que é necessário utilizar, né, em dosagens adequadas, também a gente pode usar a metáfora de que nem o remédio para mim pode ser bom para você, por exemplo. Claro. Tem, às vezes está lá na lei que a pena vai ser de tanto a tanto para tal crime. Só que, às vezes, o crime nem foi feito na intensidade que mereceria a pena, uma pena exacerbada, enfim. Então, pode também utilizar essa metáfora, que além da dosagem adequada, tem que ver se cabe para a pessoa. Isso daí, a sua questão é uma das questões que mais me preocupa, Manuela, porque outro dia me perguntaram quais eram as profissões do futuro, eu digo, olha, assessor de saúde, como isso não é um médico? Eu digo, não. Se você decifrar o genoma das pessoas, o código genético, você vai ter um remédio para cada pessoa.
Então, melhoral é bom para um, Novalgina é bom para outro, né? AS é bom para um. Estou fazendo a propaganda da indústria farmacêutica que patrocinou essa aula, né? Então, Mas eu não estou querendo dizer com isso que cada pessoa tem que ter uma lei, não. Longe disso. O que eu quero dizer é que é necessário avaliar a situação, como Regina disse, foi Regina que falou, né, que vai variar de situação para situação e que tem que ser avaliado um conjunto de fatores, né? Exatamente. Essa digamos, e eu vou trazer, dizem o seguinte, que a indústria automobilística, para testar os seus carros, jogam esses carros contra paredes de aço. E aí veem o quanto eles foram deformados. O que eu digo isso? Levar a uma situação extrema e ver como é que ele foi, quais foram os efeitos. Por exemplo, o meu professor de Direito Penal trouxe um caso que nos deixou já muito, ele gostava também, acho que aprendi um pouco com ele, a ser questionador. Então, ele dizia o seguinte, falando, você é contra ou a favor da instituição do júri? Esse povo leigo não sabe o que faz, etc. E ele contou um fato que era de um gerente de um banco em Feira de Santana há muitos anos, eu estava ainda na graduação, né? E esse gerente de banco era um homem tranquilo, amigo da sociedade, participava de movimentos naquela época, Rotary, organizações da sociedade civil, e um belo dia a casa dele foi assaltada, a mulher dele foi estuprada, a filha perdeu um dos seios, foi cortado a faca, né, e teve que ser submetida. Bom, não vamos falar de cenas de horrores. Em suma, ele ficou absolutamente traumatizado. E o que ele fez? Ele deixou o banco, pediu uma licença do banco e saiu à caça desses delinquentes. Conseguiu dados e contratou mais 2 pessoas e ali encontrou os 2 delinquentes e não teve dúvida, matou a ambos. E ele foi para o júri e foi absolvido. E naquela época se falava de uma legítima defesa da honra. Bom, evidentemente que essa legítima defesa da honra decorrente de adultérios ou de outra coisa, para mim, não vale. Mas a pergunta é a seguinte, será que valeria a pena mandar esse homem para o cárcere? Eu não estou defendendo o que ele fez de jeito nenhum, mas o cárcere iria regenerá-lo de quê ou por quê? Quer dizer, qual é a ideia de uma discricionariedade proporcional? Quem de vocês, jurados, condenaria esse homem a ponto de mandá-lo? E aí, se vocês tivessem que condenar, teriam que aplicar uma pena superior a 20 anos, porque teria sido homicídio premeditado, com uso de meio violento e cruel, mediante emboscada, que não deu chance de a vítima se defender, etc., etc., e esse camarada ia beirar uma pena de 30 anos. Vocês mandariam esse homem para o cárcere durante 30 anos para ele ficar fora da família? Quem quer me dizer alguma coisa sobre isso? Como é que é? Manda? Não. Fiat, faça-se a lei, pereça o mundo. Fiat justiça peret mundo. Faça-se a lei e o mundo que pereça, né? Então, vejam que essa proporcionalidade ela é um tema altamente sofisticado, ela é uma ferramenta muito sofisticada que tem que ser verificada em determinadas situações. Um juiz me disse, olha, determinados crimes ambientais eu deixo prescrever, ele nem poderia dizer isso. Aí eu disse, como fulano? Eu disse, é simples, eu não vou mandar para a prisão o cara que está na beira da estrada vendendo um periquito. Crime contra a fauna, crime ambiental, crime inafiançável, etc., etc. Ele disse, aí, eu vou tirar o sustento da família dele ou é o Estado quem, na verdade, deveria ter garantido? Ele está vendendo periquito porque ele quer ou pela circunstância? Ele não está agredindo nenhum. Será que, ao menos, ele tem consciência dessa ilicitude? Então, ele arranjou um remédio à moda dele,
de deixar prescrever, né? Então, eu não quero para vocês trazer aquelas fórmulas matemáticas que tragam a solução para determinadas coisas. Eu estou aqui mais para problematizar, né? Eu estou aqui mais para desafiar a inteligência. Porque não existe uma solução, só uma solução. Não existe, gente. Essa Não é a existe. verdade, infelizmente. Cada solução ela é dada segundo cada caso que se apresenta. Daí a superioridade da discricionariedade sobre a vinculatoriedade, né? Nós já falamos sobre isso, né? De que o ato discricionário ele é mais perfeito porque ele contempla a situação no momento em que ela acontece, como uma previsão do tempo para hoje é mais segura do que para daqui a 3 meses, né? Então, que é com o ato vinculado, seria uma previsão do tempo para daí a 3 meses. É a lei feita para situações as mais variadas possíveis, né? E essa questão da proporcionalidade nos gera, por exemplo, um debate da maior importância. Gente, é muito importante. Eu não quero fazer propaganda da minha aula, vejo que você já estou com um público bom, não é? Bem motivado, né? Mas é importante porque isso não vai estar nos livros. Essa questão, minha preocupação toda é porque isso não vai estar nos livros. Então, os desafios da proporcionalidade, eles, na verdade, se encontram em cada momento, em cada situação. Às vezes, um tratamento médico é conveniente para fulano e não é conveniente para Beltrano, né? Quer dizer, pessoas idosas já não podem tomar os mesmos medicamentos que pessoas jovens, né? E vai daí que você ter uma solução uniformizada, estandardizada, ela termina gerando um resultado juridicamente não querido, não desejado, não esperado, não pretendido, né? Então, a proporcionalidade é, digamos assim, como se você ajustasse a vela num saveiro, num veleiro, de acordo com o vento. Você não pode mudar o vento, mas pode mudar a vela, né? Então, se você tiver uma vela fixa, você vai onde o vento, eu vou onde o vento levar, cantador, só sei cantar. É uma música belíssima, né? E o cantador canta a vida e a morte, canta o amor. Cantador, não espero o seu cantar, pois... Bom, então, na verdade, eu vou onde o vento levar. O bom marinheiro, o bom navegador, o bom velejador ajusta o vento, ajusta não o vento, que ele não pode ajustar, ajusta a vela segundo o vento. Essa é a questão da proporcionalidade. É ajustar a vela em relação ao vento, né? Ajustar a vela em relação ao vento. E, Celso, e proporcionalidade é o mesmo que razoabilidade? Eita, zorra! Isso aí é demais. O pessoal diz, olha, uma veio da Alemanha, outra veio dos Estados Unidos. Um é made in Germany, o outro é made in USA. Né? Uma veio da Alemanha, proporcionalidade, e a razoabilidade veio dos Estados Unidos. Os conceitos jurídicos podem ser importados, gente, desde que paguem o tributo à cultura nacional, à alfândega cultural. Né? Desde que eles paguem o tributo na alfândega cultural, está tudo em ordem. Não vale fazer contrabando, não vale trazer, por exemplo, stalking. Stalking é a nova medida sancionada pelo presidente Bolsonaro, que fala de assédios, de perseguição reiterada, ou seja, porque isso é uma prática norte-americana de pessoas que vivem perseguindo outras, de fãs perseguindo ídolos, esse tipo de coisa, né? De fãs que perseguem ídolos, né? Acabou
o autógrafo, agora é o selfie, né? Então, o stalking, que é esse ato obsessivo de perseguir, ele é uma coisa que faz muito sentido na cultura americana, porque é um povo meio contido e com uma doutrina moralista calvinista, não é? E, às vezes, quando você enche uma bola de soprazo, ela explode, porque você colocou muito ar nela. Então, a comunidade americana, quando se libera das peias, das amarras contidas, ela faz esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu me lembro que foi uma palavra que eu aprendi na Inglaterra, perdão. Eu recebi quando fui fazer um curso na Universidade de Leeds, vizinha de Londres, era uma universidade pública, e eu fui estudar sobre direito europeu. Né? E foi um curso de 3 meses, aproximadamente. Né? E lá eu aprendi a palavra harassment. Harassment era o nosso assédio, né? E as regras eram duras, assim, não tome um elevador se tiver só uma mulher. Imagine isso no Brasil, quer dizer, porque ela pode aprontar um harassment e você pode ser expulso do país. Em suma, se tiver só uma mulher e você for homem, ou se ao contrário, também, se houver um homem ou mulher sozinha, não tomava o elevador dentro de uma universidade, né? Dentro de uma universidade. É uma coisa absolutamente da prática ou dos costumes, né? Eu me lembro que um brasileiro que lá estava, esse curso não era específico para brasileiros, e deu um beijo no rosto de uma inglesa, né, que ele achava que era a coleguinha dele, que já estava lá. A moça foi dar queixa na diretoria. A moça foi dar queixa na diretoria. E foi um beijo público, um cumprimento, como nós faríamos aqui em qualquer situação. Mas ela não era o hábito e ela simplesmente foi dar queixas. Daí a se explicar que os costumes eram absolutamente diferentes. Houve um presidente brasileiro, o Figueiredo, que quase foi expulso da China, porque beijou uma criança, né? Pegou uma criança e beijou uma criança. Aquilo para eles era um ato lascivo, né? Era um ato. Então, a questão do direito inserido na cultura, né? Mas, voltando ao que eu queria dizer, a probabilidade é distinta da proporcionalidade, é distinta da proporcionalidade. A probabilidade é um conceito que simplesmente nós herdamos, por exemplo, da estatística. É, digamos, uma ideia de progressão, de expectativas. Por exemplo, se eu disser 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Você já sabe que eu estou pulando de 2 em 2, então você já pode completar a série que eu iniciei. Isso é probabilidade, isso é probabilidade. Então, a série de que eu iniciei. A probabilidade serve para reverter as minhas expectativas, para me dar um grau de segurança. Doutor, qual é a probabilidade de sucesso nessa cirurgia? 99%. Aí o cara entra tranquilo. Olha, é uma cirurgia que só tem 10%. Existe um outro tratamento, quer dizer, a probabilidade não é algo que ocorreu, mas é algo que se espera que tenha ocorrido, é algo que se espera que tenha ocorrido. E, às vezes, nós temos que privilegiar a probabilidade em detrimento da proporcionalidade, porque a proporcionalidade ela se radica na eficiência, enquanto que a probabilidade se radica na segurança. Vou tentar dar um caso que é bem simplório, bem tranquilo de vocês compreenderem.
Eu era coordenador do curso de graduação em Direito. E houve um professor meio pirado que avisou a turma, semana que vem eu não vou dar aulas. Eram aulas, lembro até, terças e quintas-feiras. E porque estarei viajando, estarei em Brasília e não vou dar aula. Não se tinha esses recursos, porque hoje, se eu não puder dar aula porque estou em outro lugar, eu vou dar aula do mesmo jeito, vocês talvez nem saibam que eu estou fora, né? Hoje eu estou em Salvador, mas já dei aula aqui sem estar e não precisa nem dizer. Mas naquele tempo você tinha que dizer, eu não estou aqui e tal. Bom, o belo do professor resolveu cancelar a viagem dele e aí, como se nada ocorresse, foi para a sala de aula, nos dias em que ele avisou que não ia ter aula. E aí encontrou lá 2 ou 3 heróis ou vilões, como vocês queiram chamar, não é? Eu preferiria chamá-los de vilões. E que assistiram a aula dele. Ele aí deu a aula e levou a coisa a sério, e pior, deu falta nos alunos todos. E aí criou-se um rebuliço. Os estudantes disseram, olha, ele avisou que não vinha, eu me programei para outras coisas. Sim, mas está no horário acadêmico, eu estava aqui em Salvador, minha viagem foi cancelada. E eu não tinha o argumento teórico, mas submeti ao colegiado, e o colegiado anulou as aulas e anulou as pautas e proibiu que o assunto entrasse no programa. O que o colegiado aplicou, gente? A razoabilidade e não a proporcionalidade. Do ponto de vista proporcional, a aula era necessária, a aula foi adequada e o custo-benefício era compensador. Mas do ponto de vista da razoabilidade, que protege as nossas expectativas, era absolutamente desarrazoado um professor avisar que não ia dar aulas e depois dar essas aulas. Quer dizer, então, é fundamental na construção do Estado de Direito que se assegure, além da proporcionalidade, a razoabilidade, que além da proporcionalidade, você assegure a razoabilidade. Então, por exemplo, se diz hoje, num exemplo bem singelo, que adaptadores de celulares vão ser unificados em 2025. Bom, mas não é bom que todos sejam unificados? A questão é de que as pessoas têm que se preparar, as indústrias que estão acostumadas a produzir, os seus, etc., precisam de um tempo para, na verdade, se adaptarem, né? Então, essa questão da adaptação diz respeito à minha previsão do que vai acontecer e à razoabilidade de como eu, na verdade, faço. Vocês já viram, eu não sei se temos fumantes na sala de aula, talvez tenhamos alguns, uma vez eu já vi alguém. E eu achei graça uma vez, quando eu entrei numa lojinha de conveniência desses postos e fui pagar o que eu consumi na loja de conveniência, era um horário mais, eu comia um sanduíche, também um suco lá no lanchonete e tal. E vi um camarada recusando um maço de cigarro, porque tinha aqueles avisos, aquelas advertências e tal. E ele aí vira-se e diz, não, esse da impotência não, me dê um do câncer. Ele não queria um que avisasse que poderia gerar impotência, ele queria um que gerasse que era a partir do câncer. Isso só me lembra um fato, e esse é real, de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária resolveu mudar os rótulos dos cigarros para trazerem avisos mais impactantes. E deu 10 dias, e a indústria disse, tá bom, nós vamos mudar, mas pelo menos nos dê 60 dias, porque já temos muitos circulando, então você não vai recolher todos os que estão aí, então daí a 60 dias nós começaremos a produzir e me dê mais 90 dias para... Em suma, era uma questão de você, proporcionalmente, aqueles novos reclames, aqueles novos avisos eram mais efetivos do que
os anteriores, mas razoavelmente não se poderia implantá-los sem preparar os espíritos para alguma coisa, sem preparar. Então, essa questão da razoabilidade nos deixa na zona de conforto, e todos nós precisamos de algum grau de zona de conforto, né? O direito existe para garantir essa zona de conforto. Daí porque essa mesclagem entre proporcionalidade e razoabilidade são dois instrumentos de aferição da rigidez de uma norma jurídica. São dois instrumentos importantes de aferição da rigidez da norma jurídica. Ou seja, uma norma jurídica precisa ser proporcional e precisa ser razoável. Por exemplo, ela será proporcional quando opere uma determinada mudança, mas ela não será razoável quando faça essa mudança abruptamente. Não é? Por exemplo, a lei que cria o stalking, essa maluquice, desculpem, eu não sou penalista, posso estar falando alguma coisa meio doida, que foi sancionada antes de ontem e alguma coisa. Pode até, vamos imaginar, para mim ela nem proporcional porque nós temos outros problemas de crimes, eu não vejo maiores assédios aqui, não é? Você tem até a figura do estupro, que é substancialmente mais grave, e pior ainda, ela não é razoável. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Que diabo? Aí você tem que ler o Diário Oficial para saber que agora não pode pedir selfie do artista, né? Porque, claro, a conduta reiterada, né? E ontem eu já pedi, agora se eu pedir de novo, posso ser enquadrado como crime, né? Pode ser enquadrado, o artista pode se dizer que você o está perseguindo, né? E nós tínhamos gente que dizia, eu não perco um show de fulano de tal, né? Onde ele vai, eu vou, onde ele está, eu estou, e daí por diante agora tem que ter cuidado com o stalking. A pergunta é o seguinte, uma lei que entra em vigor na sua data, na data de sua publicação é razoável? Para mim, não. Porque você não pode, cada dia, estar lendo o Diário Oficial, por exemplo, eu não li o Diário Oficial de hoje, nem de ontem, nem de antes de ontem, tem informações gerais, para saber se essa aula é possível, se ela entrou no campo do ilícito. Porque se nós tivermos normas de plantão para valerem no mesmo dia, a gente pode estar cometendo ilegalidades sem nem ao menos saber, né? Sem nem ao menos saber. Espero que essa aula não esteja proibida, e mais do que não estar proibida, que ela tenha sido útil a vocês. Muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Se quiserem, já estou vendo todos os dias o WhatsApp, podem mandar mensagens, inclusive de avaliação, de críticas também, não é? Eu enviei 2 textos no grupo agora não, no início da aula. Um ainda é sobre o tema, a questão do interesse público, né? Aquele texto que eu mandei no semestre passado de Gustavo Binebojin. E mandei outro de Patrícia Baptista, que fala sobre todos os princípios. E aí ela traz um pouco essa discussão da proporcionalidade com a legalidade. São textos curtos, não é uma linguagem assim fácil, mas também é super tranquilo de entender. Qualquer coisa pode falar no grupo. Maravilha, gente. Vocês já sabem que as avaliações são feitas a partir destes textos, né? Então é muito importante, nós não vamos ter a prova tradicional, que para mim não prova nada, prova apenas memória, tá? Então eu quero muito mais o raciocínio de vocês, a conclusão. Então nós vamos trabalhar sempre com textos, né? Texto sem contexto é pretexto, né? Eu acho terrível a famosa prova, o que é isso e aquilo. No meu tempo tinha um tal de morte súbita, que era uma história assim, que você dava a pergunta e 5 minutos para responder já passava para outra. E não repetia mais, você tinha que responder aquela, ou se você não gravasse aquela, depois já passava para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, e dizia morte súbita do ensino. Não era a prova. A professora falava de morte súbita, né? Que era um método da morte súbita. O método na faculdade é o da ruminação. Sabe como é a ruminação? Aqueles animais que ingerem o alimento e devolvem depois, né? Então, eu não quero que vocês devolvam nada dessa aula. Não, eu quero que plantar sementes para que vocês vão desenvolvendo
segundo as suas percepções, segundo as suas vivências, segundo os seus conceitos, quer dizer, para que a gente seja, eu gosto sempre dessa frase, metamorficamente ambulante, não é? Metamorficamente ambulante. Então, na segunda-feira, a gente volta a se encontrar nesse mesmo bate-canal. Tchau, tchau. Obrigado. Professor, eu queria só fazer uma Tchau, perguntinha antes de Ok, terminar. Eu vi lá no Moodle, eu não sei se o senhor vai ser a pessoa mais habilitada, ou se vai ser Manuela, enfim, que tem 3 tópicos de atividades. A gente já tem algum prazo definido para elas? Não, mas pode me cobrar isso na segunda-feira, viu, Manuela? Também para a gente marcar primeiro prazo das atividades, né, que já está no tempo, né? A gente pode pensar até logo, eu vou já recomendar no WhatsApp, a gente pode pensar daí a 15 dias, ou seja, tirando essa aula de segunda, a outra segunda, um prazo para isso, que seria um resumo de um desses textos. Vou escolher esse texto até amanhã e avisarei no WhatsApp. Foi excelente sua lembrança, Regina, porque eu, às vezes, cuido da aula e me esqueço mesmo dos processos de avaliação, né? Eu tive um professor que disse que eu nunca ia ser professor na vida. Eu não dava muito, era meio desligado com a questão de avaliações, né? Mas foi ótimo, Regina. Eu sei que isso é fundamental para que a gente tenha essa coisa. Então, já temos uma data certa, hoje são 5, 12, 19. 19 faremos o primeiro trabalho, né? Eu vou selecionar o que é um trabalho, desse aí, que muito gentilmente Manuela está disponibilizando, né? Ou até, nesse momento, dar a oportunidade de que vocês escolham um desses para trabalharem. É até melhor porque, na verdade, cada um vai para uma direção, né? E a gente tem uma abordagem. Então, vamos fazer o seguinte, dos textos disponibilizados até essa sexta-feira, vocês teriam, digamos, até o dia 19 para apresentar no Moodle. Estamos combinados assim? Vocês Certo, avisam professor. os que não estiverem? É um resumo que a gente imagina de 5 a 10 páginas. Eu não gosto muito de dar limites, não, mas treiná-los um pouquinho, né? Sobre Um resumo crítico, né, professor? Assim, um resumo vocês crítico. vão Precisa ser um expor o resumo que vocês direitinho, entenderam, a opinião de vocês, né? né? Uma coisa bem da sua contribuição. Eu tenho, na verdade, eu captei realmente isso daqui, ou eu estou numa linha oposta disso aqui, ou, na verdade, isso não coincide, ou essa questão não está. Eu queria pedir a vocês, eu sei que as pessoas ficam mais tímidas, mas que façam uma crítica ou uma avaliação das aulas no WhatsApp. Eu quero ver amanhã pelo menos 10 avaliações para a gente ter um rumo, não é para nada. Pode valer, sem dúvida nenhuma, a crítica, porque ela ajuda muito na condução desse processo. O que eu quero é que todos nós tenhamos o melhor proveito dessa aula, né? Então, eu queria que todo mundo fizesse, o maior número de pessoas, uma avaliação sincera, objetiva, né, do que está sendo essa aula, com propostas, com sugestões, se for o caso, ou com correções de rumo também, se forem necessários. Gente, eu gosto de estar atento ao horário de início, eu consigo, mas o horário de fim é difícil me despedir de vocês. Dá uma saudade danada. Podem acreditar que isso é verdade mesmo. Eu me renovo sempre na sala de aula. Eu nunca vou deixar a sala de aula. Eu espero nunca estar sempre aqui, porque é uma coisa assim, é a minha forma de praticar uma inversão matemática. Ao dividir, eu multiplico, né? Ao dividir conhecimentos, a gente multiplica, né? Um abraço grande para vocês, um beijo para vocês. Tá, tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau. Professor. Obrigado. Oi? Mais alguém aí? Estamos abertos. Não, né? Tá.
Tá bom. Uhum.